Continuando. Então, aqui sim, são mais exemplos para ficar bem claro para eu poder entrar na letra, no segundo caso. Olha só. Flores no jardim. Não é existir flores? Muito bem. Então, o verbo haver vai ficar na terceira pessoa do singular sempre. Havia o quê? Flores no jardim, objeto direto. Quando eu trocar pelo existir, flores, objeto direto, vira sujeito. Está no plural, então eu vou ter que dizer existiam flores no jardim. Dúvida na aula, não pode existir dúvida, ocorrer dúvida, acontecer dúvida, tudo cabe. Então, o verbo haver só tem uma opção, terceira pessoa do singular. Vamos fazer a pergunta, ao que? Dúvida, objeto direto. Mas quando eu trocar pelos três, vai ficar no singular. Por quê? Porque dúvida, objeto direto, vira sujeito dos três. Por isso, como ele está no singular, os três têm que ficar no singular. Existia a dúvida, ocorria a dúvida, acontecia dúvida na aula. Dúvidas na aula, agora eu pluralizei. Mas não importa, o verbo não existir, ocorrer e acontecer, o verbo haver tem que ficar obrigatoriamente na terceira pessoa do singular. Ao que? Dúvidas, objeto direto. Quando eu trocar por um dos três ou pelos três, dúvidas, que era objeto direto, passa a ser sujeito dos três verbos. Por isso, existiam dúvidas, ocorriam dúvidas, aconteciam dúvidas na aula. Então, isso é para ficar bem claro quando o verbo haver estiver sozinho. Porque agora nós vamos para o segundo caso. O verbo haver na locução verbal. Todo mundo sabe que locução verbal tem que ter no mínimo dois verbos. O primeiro se chama verbo auxiliar. O segundo se chama verbo principal. O que realmente vai mandar uma locução verbal não é o primeiro, é o último. Porque o último é o principal, é o que realmente vai acontecer na oração. Então, vejam bem, quando eu tiver uma locução verbal e o verbo principal for o verbo haver, faça de conta que ele está sozinho e faça a mesma técnica. Se tem locução verbal e o principal é o verbo haver, veja, tampe o auxiliar e veja se você consegue usar existir, ocorrer e acontecer. Consegue? Então o verbo haver teria de ficar na terceira pessoa do singular, mas ele não pode, porque ele vai estar no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. Então, quem vai receber a terceira pessoa do singular? Não pode ser o fantasma, vai ser o seu ajudante. Deu para entender? Vai haver dúvida na aula. Olha só, aqui não é a dúvida na aula, não é singular. Por quê? Porque existe dúvida, porque ocorre dúvida, porque acontece dúvida. Então, se eu colocar o verbo ir e o verbo haver, continua indicando dúvida, continua trocando por existir, ocorrer e acontecer. Então, eu teria que falar sozinho a dúvida. Mas ele tem o verbo ir, que é o auxiliar. Então, ele vai ter que falar vai haver dúvida. Se for o verbo dever, deve haver dúvida. Então, aqui é a mesma coisa do primeiro caso. Mas só que ele não está sozinho. Então, ele vai ser sempre haver. E o ajudante é que vai receber a terceira pessoa do singular. E o ajudante pode ser qualquer verbo, mas ele tem que ficar na terceira pessoa do singular. Então, olha só. Eu vou falar de plantas. Plantas ali não quer dizer que existe, é o existir plantas. Não pode ocorrer plantas, nem acontecer planta. Então, se fosse o verbo haver sozinho, seria há plantas. Mas como ele tem um ajudante, porque ele não vai sair do infinitivo, então eu vou falar pode haver plantas, deve haver plantas, precisa haver plantas. O ajudante é que fica no singular, porque ele está
no infinitivo e não pode sair do infinitivo. Agora, quando eu trocar pelo existir, plantas, não está no plural? Então, existir seria existem plantas, mas ele também está na locução verbal. Então, a mesma coisa. O plural do existir vai para o ajudante. Podem existir plantas. Vou falar de acidentes na estrada. Se for o verbo haver sozinho, eu vou dizer há acidentes, existe acidente, pode existir acidente, pode acontecer acidente, pode ocorrer acidente. Mas o verbo haver só fica no singular. Então, eu vou falar deve haver acidente, pode haver acidente. Mas quando eu trocar o haver pelos três, ocorrer, acontecer, existir, o acidente está no plural. Então, o verbo tem que ficar no plural. Mas ele não pode sair do infinitivo. Então, ele manda o ajudante receber o plural. Então, por isso eu posso falar devem ocorrer acidentes, podem ocorrer acidentes, devem acontecer acidentes, podem acontecer acidentes. Gente, é a mesma coisa. O haver sozinho e o haver na locução verbal é a mesma coisa. O que muda, a pequena mudança, que o singular dele vai para o ajudante. É só isso. Por quê? Porque ele não está sozinho. Então, importante, sempre que haver for o verbo principal da locução verbal, pense nele sozinho, sem verbo auxiliar. Não foi isso que eu falei? Tampa, olha lá. Estou falando de sol, não vou falar sozinho, sol. Então agora o ajudante recebe o singular. Deve haver sol. Neve, há neve, porque existe neve, ocorrer neve, acontece neve. Então, se ele sozinho ficaria no singular, o seu ajudante recebe o seu singular. Ok? Então agora vamos treinar. Uma cadeira vaga. Cadeira, não pode existir cadeira vaga? Pode. Então, se o verbo existir cabe na frase, o haver tem que ficar no singular. Mas, ele está na locução verbal, o ajudante recebe. Então, eu diria, há uma cadeira vaga. Deve haver uma cadeira vaga. E se eu trocar pelo existir? Está tudo no singular, então eu vou falar, deve existir uma cadeira vaga. Agora aqui, cadeiras vagas. Não pode existir cadeira vaga? Pode. Então, o verbo sozinho seria há cadeiras vagas. Vou mandar o ajudante receber o singular. Pode haver cadeiras vagas. Mas se for o existir, ele fica no plural, então o ajudante recebe o plural. É a mesma coisa, gente. Tudo dele sozinho vai passar para o ajudante. Então, tanto com haver como com os três. Olha lá. Aqui eu usei singular. Os três usaram singular. Aqui eu usei o singular. E os três usaram o plural. Por quê? Porque está significando que o objeto direto vira sujeito dos três. Ok? Vamos lá. Notas vermelhas no boletim. Não pode existir, ocorrer e acontecer nota vermelha? Pode. Então, o verbo haver vai falar há notas vermelhas, porque ele nunca tem plural. O ajudante recebe o singular. Vai haver notas vermelhas. Mas se eu trocar pelos três, existir, ocorrer e acontecer, o sujeito está no plural, vão existir, vão ocorrer, vão acontecer. Haver dúvidas. Não posso falar há dúvidas, porque vai existir, ocorrer e acontecer. O verbo haver sempre no singular, mas o ajudante é que tem que receber, porque ele não está sozinho. Ele é um andante da locução verbal. Então, o auxiliar recebe a terceira pessoa do singular. E se eu trocar pelos auxiliares, né, pelos substitutos, existir, ocorrer e acontecer, o objeto direto no plural vira sujeito no plural, então o ajudante é que vai receber o plural. Podem existir, podem ocorrer e podem acontecer. Haver problemas na empresa. Opa, posso trocar por existir, ocorrer e acontecer problemas. Então,
o verbo haver só pode dizer a, mas na locução verbal o ajudante recebe. Então, deverá haver problema. Os três, o objeto direto no plural vira sujeito no plural, então os três ficariam no plural. Não podem, então eles mandam o ajudante receber o plural. Deverão existir, deverão ocorrer, deverão acontecer problemas. Agora aqui, casas vazias. Não pode existir casas vazias, não acontecem casas vazias. Então, se eu posso trocar por existir, o haver fica no singular. Mas ele está na locução, mandou o ajudante receber o singular. Então, no feriado, precisa haver casas vazias, para você poder alugar e viajar. No existir, ele está no plural, então o ajudante vai receber o plural. No feriado, precisam existir casas vazias. Agora, invasões. Haver invasões, existir invasões, ocorrer invasões, acontecer invasões. O que eu tenho que fazer com haver? Ficar na terceira do singular. Mas ele é o principal, então o ajudante recebe o singular. Deve haver invasões. Mas o objeto direto vira sujeito dos três e está no plural. Então os ajudantes vão ter que ir para o plural. Existem algumas invasões, devem existir, devem acontecer, devem ocorrer. Precisa haver tumultos nos rodeios? Tumultos pode existir, ocorrer e acontecer. Por isso, o verbo haver sozinho ficaria na terceira do singular. Na locução verbal, ele manda o ajudante receber a terceira pessoa do singular. Então, precisa haver tumultos nos torneios, nos rodeios. Mas quando eu trocar pelos três, existem tumultos, ocorrem tumultos, acontecem tumultos, então o auxiliar recebe o plural. Precisam existir tumultos nos rodeios. Viu que coisa fácil? Não tem como errar. Sozinho, o haver fica no singular. Na locução verbal, o ajudante recebe o singular. E os três substitutos vão ficar ora no singular, ora no plural, mas vai depender de quê? Daquilo que for o objeto direto do verbo haver. Então, aguardem que ainda tem o caso C. Ok? Um beijo para todos e compartilhem para todo mundo aprender português e melhorar na escola e fazer um bom Enem, um bom concurso público.